Eu sou a Mariana, tenho 32 anos. Sou a ovelha negra da minha família, aparentemente perfeita do subúrbio. Enquanto meu irmão, Marcos, vivia sob a luz dourada da admiração dos nossos pais, eu colecionava a decepção deles, como se fossem souvenirs indesejados. Mas nada poderia ter me preparado para o dia em que me olharam nos olhos e sugeriram que seria melhor eu evitar o casamento do meu único irmão. As palavras deles ecoam na minha cabeça até hoje. O melhor presente para o seu irmão seria se você desaparecesse desta família para sempre. Eu não implorei. Eu simplesmente fui embora. Antes de contar como o dia perfeito deles se tornou o maior pesadelo, escreva nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva se você já se sentiu como um membro sobrando na família. Eu cresci em Alphaville, nos arredores de São Paulo, onde os gramados são imaculados, títulos de clubes de campo são essenciais e os vizinhos competem com decorações de Natal e notas de vestibular. Nossa casa, em estilo neoclássico, com seus muros altos e jardim impecável, era o cenário perfeito para a obsessão dos meus pais pela perfeição externa. Ricardo e Diana Almeida não eram apenas pais, eram alpinistas sociais disfarçados de ícones respeitáveis da alta sociedade paulistana. Meu pai construiu seu escritório de advocacia tributária do nada e minha mãe comandava a sociedade beneficente local com o rigor de uma general. Juntos, eles criaram a imagem de uma família irrepreensível, onde não havia espaço para erros. E eu, aos olhos deles, era o único erro. Meu irmão Marcos, 2 anos mais velho, personificava tudo o que eles valorizavam. Aos 10 anos, troféus já enchiam as prateleiras do quarto dele. Aos 14, era presidente do Grêmio Estudantil e capitão do time de futsal. Aos 18, passou em primeiro lugar em engenharia na Politécnica da USP e em economia na FGV. Minha mãe mencionava as notas impecáveis dele no Enem em qualquer oportunidade. O Marcos vai longe, dizia meu pai, orgulhoso, nos churrascos de domingo, com a mão firme no ombro de Marcos. Ele tem a ambição dos Almeida. Eu, por outro lado, ficava nervosa no canto, me perdia facilmente em pensamentos e trazia boletins para casa que faziam meu pai estremecer em silêncio. Ninguém sabia na época que eu tinha TDAH não diagnosticado. Para eles, eu era apenas a filha que não conseguia se concentrar, que vivia no mundo da lua e que era o oposto do seu irmão perfeito em tudo. Por que você não pode se esforçar como no Marcos? Esse foi o refrão da minha infância. Quando eu ficava horas mergulhada nos meus desenhos, meus blocos de esboço desapareciam de repente. Rabiscar não vai te garantir um diploma na USP, dizia minha mãe, enquanto jogava meus materiais de arte numa caixa de doações. Numa ceia de Natal, quando eu tinha 12 anos, minha tia perguntou casualmente: "E o que há de novo com a Mariana?" "Ela é simplesmente difícil", respondeu minha mãe, alto o suficiente para eu ouvir. "Já tentamos de tudo. Algumas crianças simplesmente não querem chegar a lugar nenhum. No entanto, eu não queria nada mais do que o reconhecimento deles. Só nunca soube como consegui-lo. Uma vez, quando tirei um 8,5 em português, meu pai nem levantou os olhos do convite para a formatura do Marcos. Quando entrei para o time júnior de vôlei do Clube Pinheiros, minha mãe me lembrou que o Marcos já era titular desde o primeiro ano. Meu aniversário de 16 anos caiu exatamente na semana em que o Marcos recebeu a aprovação num estágio em um banco de investimentos multinacional. Meu jantar de aniversário foi improvisado numa churrascaria qualquer. A conversa girou exclusivamente em torno da carreira promissora e do futuro brilhante do Marcos. Eu ganhei um vale-presente de livraria. Ele ganhou um carro zero, um SUV. Naquela noite, chorei até dormir, até minha garganta arder. Mas algo mudou dentro de mim. Percebi que eu nunca seria o Marcos e que eu nem queria ser. Se eles não podiam me amar como eu era, eu aprenderia a me amar o suficiente para compensar isso. Canalizei toda a minha energia para a arte. Era a única coisa que fazia sentido para mim. Enquanto meus pais descartavam meus desenhos como uma distração bonitinha, encontrei refúgio na criatividade. Minha professora de artes, a senhora Lúcia, foi a primeira a ver um talento real em mim. Ela ficava depois da aula, me ajudava a montar um portfólio e me indicou para cursos de férias. "Você tem uma visão única das coisas, Mariana", dizia ela, folheando meus trabalhos.
Nem todo mundo vai entender, mas isso não os torna menos valiosos. Quando finalmente fui aceita com bolsa parcial na FAAP, uma das faculdades de arte mais prestigiadas de São Paulo, meus pais reagiram como se eu tivesse anunciado que ia fugir com o circo. Meu pai franziu a testa. E o que você vai fazer com isso depois? Vender miçanga na praia? É só uma fase. Minha mãe o tranquilizou bem na minha frente. Ela vai acabar mudando para um curso de verdade, como arquitetura ou publicidade. Eu não mudei. Em vez disso, trabalhei como freelancer para cobrir minhas despesas, me formei com honras e construí uma carreira como diretora de arte e designer. Aos 32 anos, eu tinha um negócio estável, um apartamento pequeno, mas estiloso na Vila Madalena, e clientes que valorizavam meu trabalho. Quando meus pais eram forçados a falar sobre isso, chamavam de fazer desenhinhos por dinheiro. A condescendência doía, mas eu tinha criado uma vida da qual me orgulhava. Tinha amigos que me entendiam, um diagnóstico que explicava minha infância e a liberdade de viver segundo minhas próprias regras. O contato com a família permaneceu educado, mas distante. Festas de fim de ano, almoços ocasionais de domingo, onde meu pai ainda perguntava quando eu arranjaria um emprego de carteira assinada e minha mãe lamentava minhas roupas ou minha solteirice. Não era uma relação feliz, mas aprendi a aceitá-la como o melhor que poderia ser, até o dia em que o Marcos anunciou o noivado. A notícia chegou pelo grupo de WhatsApp da família. Ela disse sim, Camila e eu estamos noivos. Junto, uma foto da Camila, radiante, com um anel de diamante que poderia pagar meu aluguel por um ano. Apesar de tudo, fiquei genuinamente feliz por ele. Liguei imediatamente. Parabéns! Estou muito feliz por vocês dois, disse eu e falei sério. Obrigado, Mari, respondeu ele, soando mais feliz do que eu o ouvia há anos. A Camila já está planejando vestidos e locais. Você sabe como ela é. Não, eu não sabia, ainda não. Meu relacionamento mais longo durou 2 anos antes de terminar em acordo mútuo, mas concordei ao telefone como se entendesse exatamente. No dia seguinte, minha mãe me ligou para compartilhar a notícia maravilhosa, radiante, como se eu já não soubesse. Os Prados são uma família tão maravilhosa, suspirou ela. O pai dela é conselheiro de 3 multinacionais e eles possuem aquela fazenda histórica centenária no interior, perto de Itu. É de cair o queixo. Camila Prado vinha de dinheiro velho, exatamente a classe social que meus pais sempre tentaram imitar. A família dela tinha raízes no ciclo do café, comandava uma fundação beneficente e aparecia regularmente nas colunas sociais da revista Veja São Paulo. Estamos pensando num casamento em junho, na Fazenda dos Prado, continuou minha mãe, entusiasmada. Será o evento social do ano. Poucas semanas depois, todas as conversas na família giravam exclusivamente em torno do casamento. Meus pais discutiam arranjos de flores, listas de convidados e opções de menu em detalhes infinitos. Quando eu os visitava, a mesa de jantar estava soterrada sob revistas de noivas, amostras de tecido e mapas de assentos. Meu primeiro contato real com a Camila após o noivado foi num jantar de família organizado em homenagem ao casal feliz. Ela me deu 2 beijinhos no ar, sem encostar nas bochechas, e me examinou da cabeça aos pés com uma crítica mal disfarçada. O Marcos disse que você é artista, disse ela, como se fosse uma doença rara. Isso deve ser incrivelmente libertador. Eu crio campanhas visuais para marcas nacionais, respondi calmamente. Acabei de fechar um projeto para o shopping Iguatemi. Que gracinha, respondeu ela com indiferença, antes de se virar para discutir o bolo de casamento com minha mãe. Quanto mais a data se aproximava, menos eu era incluída. Os jantares semanais viraram reuniões de pauta do casamento, para as quais minha opinião não era solicitada. Quando perguntei à minha mãe se eu seria madrinha, ela pareceu constrangida. A Camila tem 4 irmãs e as amigas da hípica, explicou ela. O altar já está cheio. Assenti, tentando esconder minha decepção. O Marcos era meu único irmão. Eu simplesmente assumi que faria parte daquilo. 3 meses antes do casamento, houve o primeiro conflito aberto durante um brunch na casa dos meus pais. A mãe da Camila, Marta, assumiu o comando e apresentou o cronograma do fim de semana. Sexta-feira, jantar de ensaio, sábado, cerimônia, domingo, brunch de despedida. O jantar de ensaio é esporte fino completo, quase gala, explicou ela, deixando olhar vagar demonstrativamente sobre minha roupa casual.
Queremos uma estética uniforme nas fotos. Gala para um jantar de ensaio? Perguntei com cuidado. Isso pode ser complicado para os convidados que vêm de longe ou que não têm esse tipo de roupa. A mesa silenciou. O sorriso da Marta congelou. Bem, nós, mulheres da família Prado, achamos que certas ocasiões merecem o devido respeito. Minha mãe se apressou em intervir. A Mariana não frequenta muitos eventos formais nesses círculos criativos dela. Senti o sangue subir ao meu rosto. Eu sei muito bem a diferença entre casual e formal, disse calmamente. Só estava pensando no conforto dos convidados. Foi o que fizemos, respondeu Camila friamente. Por isso, organizamos um fim de semana inteiro. Os convidados devem ter uma experiência à altura da viagem até a fazenda. Um fim de semana em hotéis de luxo, em Itu, trajes formais e presentes caros. Isso vai sair caro para as pessoas, ponderei. Quem não pode celebrar adequadamente, talvez devesse ficar em casa, intrometeu-se o pai da Camila. Procurei o olhar do Marcos em busca de apoio, mas ele apenas encarava seu copo de água com gás. O que a Mariana quer dizer, disse meu pai, esforçando-se, é que ela simplesmente não está acostumada com esse nível de sofisticação. Os Almeidas são mais simples, apesar de tudo. Essas palavras doeram mais do que ele imaginava. Mais uma vez, minha família pedia desculpas indiretamente pela minha existência. Naquela mesma noite, tentei falar com o Marcos a sós. Estávamos na varanda gourmet dos meus pais, longe do barulho lá dentro. Você está realmente feliz com isso? Perguntei baixo. Com toda essa pompa, as regras, os custos, ele deu de ombros. É importante para a Camila, e a família dela está cobrindo a maior parte das despesas. Mas é isso que você quer? Lembrei a ele. Antigamente você dizia que queria um casamento na praia, pé na areia, com churrasco. Ele desviou o olhar. As pessoas mudam, Mari. Essa é a minha vida agora. Os Prado têm contatos que podem alavancar minha carreira no banco. Então, isso é mais uma fusão empresarial do que um casamento? O olhar dele endureceu. Isso é injusto. Eu amo a Camila. E se você não pode ficar feliz por mim, talvez devesse repensar seu papel no casamento. As palavras dele me atingiram como um soco. Eu fico feliz por você. Sussurrei. Só quero ter certeza de que você está feliz de verdade. Eu estaria mais feliz se minha irmã me apoiasse em vez de questionar tudo, disse ele, voltando para dentro da casa. Fiquei sozinha no crepúsculo, no jardim onde brincávamos quando crianças. O irmão, que um dia foi meu aliado, tinha se tornado um estranho. O que quer que ainda nos conectasse estava se dissolvendo no mundo brilhante de perfeição e country club da Camila. A ruptura final aconteceu exatamente um mês antes do casamento. Meus pais me convidaram para jantar, supostamente para colocar o papo em dia. Mas eu suspeitava do que se tratava. Quando cheguei, não estavam apenas meus pais e o Marcos à mesa, mas também a Camila, vestida impecavelmente como se estivesse prestes a posar para a revista Vogue. Mariana, minha mãe me cumprimentou com um beijinho no ar. Essa blusa é interessante. Olhei para minha blusa verde esmeralda. Simples, elegante, de linho, totalmente discreta. Mas reconheci imediatamente o tom familiar. A crítica tinha começado antes mesmo de eu me sentar. O jantar correu superficialmente amigável, mas a tensão pairava no ar. Meu pai falava com o Marcos sobre o mercado financeiro e a alta do dólar. Camila falava sobre seu fim de semana num spa em Campos do Jordão. Minha mãe fofocava sobre os vizinhos do condomínio. Eu comia em silêncio, me sentindo uma estranha na casa onde cresci. O clima mudou na sobremesa. Camila pousou delicadamente o garfo ao lado do pedaço de cheesecake pela metade e virou-se para mim com um sorriso perfeitamente ensaiado. Mariana, eu queria falar com você sobre as fotos do casamento. O que tem elas? Perguntei desconfiada. Bem, definimos uma estética muito específica para o dia. Muito clássica, atemporal, old money. Ela fez um gesto vago em direção ao meu cabelo, que eu tinha iluminado recentemente com mechas discretas em tom violeta, quase imperceptíveis, mas estilosas. Esperávamos que você pudesse considerar um visual mais tradicional. Então você quer que eu pinte meu cabelo para as suas fotos? Perguntei calmamente. E talvez usar algo que se adeque melhor ao nível do evento? Acrescentou minha mãe. O fotógrafo dos Prado é muito exclusivo. Fez o casamento de atrizes globais. Essas fotos ficarão na família por gerações. Coloquei meu guardanapo ao lado do prato. Eu não vou mudar minha aparência só para caber na foto de vocês.
Eu não sou um acessório cenográfico para o seu dia perfeito. É exatamente isso que queremos dizer, interveio meu pai. Essa atitude, essa rebeldia, é inadequado para um evento social desse porte. Rebeldia? Eu tenho 32 anos. Isso é simplesmente quem eu sou, respondi. Só estamos preocupados que você talvez não se encaixe no ambiente, sussurrou minha mãe, como se fosse uma confissão vergonhosa. Entre os convidados haverá senadores, CEOs, até herdeiros da família real brasileira. E vocês têm medo que eu envergonhe vocês? Perguntei. A verdade me atingiu com uma clareza gélida. Não é sobre eu me sentir bem, é sobre como eu pareço ao lado da família Prado. Ninguém discordou. O silêncio disse tudo. Olhei para o Marcos esperando apoio, mas ele encarava o copo de novo, como se as respostas estivessem no fundo do cristal. Marcos, disse diretamente, você também quer que eu mude quem eu sou? Ele lançou um olhar rápido para Camila e murmurou, eu quero que todos se sintam confortáveis. Isso não é uma resposta, retruquei. Mariana, minha mãe me cortou. Esse dia não gira em torno de você. É sobre o futuro do Marcos e da Camila. Por que você sempre tem que complicar tudo? Eu não estou complicando nada, disse baixo. Estou apenas sendo eu mesma. Talvez, sugeriu Camila com sua diplomacia treinada. Seria mais fácil para todos se repensássemos algumas coisas. Que coisas? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Minha mãe respirou fundo, trocou um olhar com meu pai e disse as palavras que mudariam tudo. Mariana, estivemos pensando. Talvez o maior presente para o seu irmão fosse se você não aparecesse no casamento. Ou melhor ainda, se você desaparecesse dessa família por um tempo. A sala ficou em silêncio. Eu os encarei, incapaz de processar as palavras imediatamente. O que você disse? Meu pai pigarreou. O que sua mãe quer dizer é que seria provavelmente melhor para todos os envolvidos se você não estivesse lá naquele dia. Olhei para cada um deles. Minha mãe com o queixo erguido, meu pai com expressão severa, mas olhar baixo, Camila com um leve traço de triunfo nos lábios e Marcos ainda com aquele maldito copo d'água. Algo dentro de mim quebrou, mas não como eles esperavam, sem explosão de raiva, sem lágrimas, apenas uma clareza súbita e fria. Entendo, disse calmamente, levantando-me devagar. Obrigada por finalmente serem honestos. Mariana, não seja dramática, começou minha mãe, mas levantei a mão. Não, chega, vocês tomaram a decisão de vocês, agora eu tomo a minha. Fui até o hall, peguei minha jaqueta e minha bolsa e me virei uma última vez. Eles me seguiram até a entrada. Inseguros, porque eu não fiz a cena que esperavam. Passei minha vida inteira tentando encontrar um lugar nesta família, disse baixo. Cansei. Marcos, desejo a você um casamento lindo. Mariana, espera, é sério. Marcos me chamou, mas eu já tinha aberto a porta. Não precisa me acompanhar até a saída, disse eu. Eu conheço o caminho. Não bati a porta, fechei-a suavemente. Um fim silencioso para 32 anos tentando pertencer a um lugar onde nunca fui bem-vinda. Caminhei até o carro sem olhar para trás, liguei o motor e saí do condomínio. A cada quilômetro na rodovia Castelo Branco voltando para São Paulo, me sentia mais leve. As luzes da estrada se borravam em faixas douradas enquanto as lágrimas finalmente vinham. Mas não eram soluços desesperados. Eram lágrimas silenciosas e libertadoras. Elas lavavam a dor de décadas de adaptação forçada. Meu apartamento na Vila Madalena me recebeu com seus quadros coloridos e a mobília descombinada que minha mãe chamava, com desdém, de eclética demais. Aqui, cercada por coisas que escolhi por alegria e não por obrigação, pude respirar de novo, tirei os sapatos e liguei para Tati, minha melhor amiga desde a faculdade de artes. Eles fizeram o quê? Gritou ela, indignada depois que contei tudo. Seus próprios pais sugeriram que você não fosse ao casamento do seu irmão? Isso não é só tóxico, é abuso psicológico. Eu sei, disse calmamente, surpresa com minha própria serenidade. Mas também é libertador. Passei todos esses anos esperando que um dia eles me aceitassem. Agora sei que nunca vão, e tudo bem. Quer que eu vá aí? Levo sorvete, vinho e a gente queima simbolicamente algumas fotos de família. Eu tive que rir. Obrigada,
amiga, mas acho que hoje preciso ficar só comigo mesma. Depois de desligar, tomei uma decisão. Abri meu laptop e desativei todas as minhas redes sociais. Não queria ver fotos do casamento, nem hashtags, nem a falsa felicidade familiar. Depois, coloquei meu celular no modo não perturbe e o joguei numa gaveta. O que quer que acontecesse nos próximos dias, eu não precisava assistir. Em vez disso, voltei-me para a única coisa que sempre me sustentou: minha arte. Eu tinha acabado de pegar um grande projeto, o rebranding de uma startup de tecnologia em ascensão na Faria Lima, cujos conceitos deveriam ser entregues em 2 semanas. Minha mesa de jantar se transformou num campo de batalha criativo de esboços, pantones e anotações. Perdi-me completamente no processo criativo. Formas e cores fluíam das minhas mãos, transformando dor em produtividade. Trabalhei até o nascer do sol e, no fim, apresentei mais ideias do que o cliente tinha pedido. Nos dias seguintes, encontrei um novo ritmo. Ignorei as chamadas cada vez mais numerosas de parentes distantes, que, obviamente, tinham ouvido falar da confusão. Foquei no meu trabalho, na minha saúde mental e no meu equilíbrio. Caminhava pelo beco do Batman e pelas ruas arborizadas do bairro, cozinhava refeições saudáveis e comecei a meditar. Apenas uma ligação rompeu meu silêncio autoimposto. Minha avó, Helena, mãe do meu pai. Ela sempre foi a voz suave da compaixão numa família que priorizava o sucesso acima de tudo. Quando o nome dela apareceu na tela, atendi. Mariana, a voz familiar dela, levemente rouca. Soube o que aconteceu? Imagino que sim, respondi, cautelosa, pronta para um sermão sobre deveres familiares. Mas ela disse: sinto muito. Eu deveria ter te defendido mais durante todos esses anos. Seu avô e eu sempre vimos o seu brilho, mesmo quando o Ricardo e a Diana estavam cegos demais pelas expectativas deles. Lágrimas queimaram meus olhos. Obrigada, avó. Sabe, seu avô também era artista, continuou ela. Os pais dele o forçaram a entrar para o comércio de café. Ele pintava escondido, paisagens lindas do interior que ninguém além de mim viu. Ele sempre admirou sua coragem de viver sua paixão abertamente. Conversamos por quase 1 hora. Ela não me pressionou a procurar meus pais ou a ir ao casamento. Ela apenas me ouviu. Realmente ouviu. Talvez pela primeira vez. O que quer que você decida, disse ela por fim, lembre-se, você também é uma Almeida, e os Almeida sobrevivem a tudo. As palavras dela fortaleceram minha decisão de viver a vida nos meus termos. Mergulhei com nova energia no projeto da startup e criei alguns dos melhores trabalhos da minha vida. 2 semanas depois, fui entregar os designs, pessoalmente, no escritório moderno deles na Avenida Paulista. Enquanto esperava no lobby elegante, um homem da minha idade veio até mim. Mariana? Perguntou ele, estendendo a mão. Gabriel Reis, diretor criativo, queria muito conhecer a pessoa por trás desses conceitos. O Gabriel era diferente do que eu esperava. A maioria dos diretores criativos que eu conhecia eram nervosos e acelerados ou exageradamente cool e blasés. Ele, ao contrário, irradiava uma segurança tranquila e realmente ouvia quando eu explicava minhas escolhas de design. Isso é extraordinário, disse ele, enquanto revisávamos os projetos numa sala de conferência envidraçada com vista para a cidade. Nossa equipe está impressionada como você capturou a identidade da marca e ainda criou algo novo. Obrigada, respondi surpresa com a apreciação genuína. Temos outros projetos onde sua perspectiva seria valiosa, continuou ele. Entre eles, uma exposição na nossa nova sede cultural. Queremos destacar artistas locais contemporâneos. Parece interessante, disse cautelosa. Ele se inclinou levemente para a frente. Vi seus trabalhos pessoais no seu portfólio online. Suas peças de mixed media têm exatamente a energia que queremos mostrar. Você consideraria ser nossa artista principal para a inauguração? Por um momento, fiquei sem palavras. Meus trabalhos comerciais pagavam as contas, mas minha arte pessoal, essa era minha alma. Nunca tive a chance de uma exposição própria. Eu precisaria ver o espaço, consegui dizer, e entender o cronograma. Claro, sorriu ele. Sem pressão, apenas pense nisso. Quando saí do escritório, segurei o cartão de visita dele e senti algo incomum no peito, esperança. Não aquela esperança desesperada por aprovação familiar, mas um tipo de esperança mais calma e saudável.
reconhecimento profissional, liberdade criativa e a certeza de que meu valor não dependia das visões estreitas dos meus pais. Quanto mais o dia do casamento se aproximava, mais urgentes se tornavam as mensagens dos parentes. Tia Judite queria entender os dois lados. A prima Raquel escreveu: "Você está partindo o coração da sua mãe." Tio Estevão mandou um e-mail longo sobre perdão e dever cristão. Não respondi a nenhum deles. Uma vez, o Marcos escreveu: "Podemos conversar?" Respondi apenas: "Quando você estiver pronto para falar sem a Camila ou nossos pais, me avise." Ele não respondeu. Na noite anterior ao casamento, sentei na minha pequena sacada e assisti ao pôr do sol sobre os prédios de São Paulo. Esperava sentir tristeza ou culpa. Em vez disso, senti paz. No dia seguinte, meu irmão se casaria, sem mim. Meus pais explicariam minha ausência como quisessem, e eu continuaria a construir uma vida baseada na honestidade, não na fachada. Ergui minha taça de vinho para a luz que desaparecia. Aos novos começos? Sussurrei, e sorri pela primeira vez em semanas, sem esforço algum. A manhã do casamento do Marcos amanheceu com aquele céu de brigadeiro, azul e límpido, típico do inverno paulista, como se quisesse zombar de mim. Eu tinha o dia cuidadosamente planejado. Café da manhã de trabalho com o Gabriel para discutir a exposição. Depois, um dia de trabalho num café descolado em Pinheiros, sem espaço para arrependimentos. Vesti um vestido azul cobalto que me dava confiança, fiz uma maquiagem leve e estava prestes a guardar meu tablet na bolsa quando o telefone tocou. No visor dizia Sofia. Eu ia rejeitar. Mas a Sofia era diferente. Ela sempre foi gentil comigo, quase uma amiga, não apenas uma prima. Alô? Mariana? Ai, meu Deus, graças a Deus você atendeu. A voz dela soava histérica. Tem um problema no casamento. Ah, isso não me diz mais respeito, disse calmamente, mais suave do que faria com qualquer outra pessoa. Não, você não está entendendo, gritou Sofia sem fôlego. O buffet sumiu, o fornecedor faliu e não apareceu. A tia Diana está à beira de um colapso nervoso e ninguém sabe o que fazer. A cerimônia começa em 6 horas e não há comida para 300 convidados. Fechei os olhos e respirei fundo. Sofia, sinto muito que isso esteja acontecendo, mas fui desconvidada muito claramente. Eu sei, e foi horrível, respondeu ela apressada. Eu disse isso para a tia Diana também, mas, Mari, a coisa é séria. O Marcos está destruído. E a cerimonialista? Os Prado contrataram aquela coordenadora super exclusiva, não? Ela está tentando achar substitutos, mas é sábado em junho, mês de alta temporada de casamentos. Tudo está reservado. Por favor, você consegue pensar em alguém? Você conhece tanta gente da área criativa e de eventos. Olhei para o relógio. Se eu fosse breve, ainda chegaria a tempo para meu encontro com Gabriel. Vou te mandar alguns contatos. É o máximo que posso fazer. Obrigada, suspirou ela, aliviada. E Mari, pelo que vale, eu acho que o que fizeram com você foi errado. Muito errado. Depois de desligar, mandei os números de 2 empresas de catering especializadas em emergências e afastei o pensamento do casamento. Fui para meu compromisso. Gabriel já esperava no café. Esboços e plantas baixas espalhados pela mesa. Por 1 hora, discutimos a iluminação e a temática da exposição. O entusiasmo dele era contagiante. Pensamos numa abertura em setembro, disse ele. Isso te daria uns 3 meses. É viável? Absolutamente, respondi, já pensando em quais obras se encaixariam. Justo quando falávamos sobre a logística, meu celular vibrou loucamente. 3 mensagens da Sofia. Uma da minha avó e, surpreendentemente, uma da minha mãe. Pedi licença ao Gabriel e olhei. Sofia, as flores foram entregues no endereço errado em Campinas. Ninguém consegue achá-las. Vó Helena. Sua mãe está pedindo sua ajuda, querida. Pense com carinho. Sofia. O fotógrafo cancelou. Emergência familiar. Mãe. Mariana, por favor, me atenda. É importante. Sofia. Tudo está desmoronando. Camila está chorando. Marcos parece que vai desmaiar. Coloquei o telefone de lado e voltei para a mesa. Desculpe, disse. Sem problemas, sorriu Gabriel. Coisa de família? Algo assim. Forcei-me a focar na conversa, mas meus pensamentos voltavam para o desastre em Itu. Após a reunião, fui para o carro.
mas em vez de dar partida, fiquei encarando o volante. O celular vibrou de novo. Mãe. Mariana, eu sei que não temos direito de pedir nada, mas precisamos da sua ajuda, por favor. Joguei o telefone no banco do passageiro e liguei o motor. Não era problema meu. Eles deixaram claro que eu era indesejada. Se o destino decidiu se voltar contra o espetáculo perfeito dos Prado, o problema era deles. Já estava virando a esquina quando o celular tocou. Dessa vez era o Marcos. Encostei o carro e atendi. Mariana? A voz dele soava estrangulada, quase quebrada. Eu sei que não tenho direito de te pedir nada. Concordo, disse seca. Tudo está dando errado. Nunca vi a Camila assim. Assim, a mamãe vai ter um treco. Os Prado já estão falando em adiar tudo e mandar os convidados embora. Sinto muito ouvir isso. A voz dele tremeu. Eu estava errado, Mari. Eu deveria ter te defendido. Eu estava tão focado em impressionar a Camila e a família dela que esqueci o que família realmente significa. Fiquei em silêncio, absorvendo as palavras. Não estou pedindo para você vir por eles, continuou ele. Estou pedindo por mim, não porque você me deva algo, mas porque você é a única pessoa que mantém a cabeça fria nessas situações. Você sempre fez o impossível acontecer. Marcos, disse baixo, você está me pedindo para salvar o casamento para o qual não fui convidada porque não sou boa o suficiente para ser vista lá. Eu sei. Não é justo? Outra chamada entrou. Minha avó. Preciso atender, disse, e troquei a linha. Vó? Mariana, estou aqui na fazenda. É o caos puro. Sem flores, sem música, sem comida, só pânico. Vó, eles me expulsaram. Disseram que a família estaria melhor sem mim. Eu sei, minha filha, e eles erraram feio. Mas agora há 2 caminhos. Você pode assistir tudo queimar, o que pode parecer justiça. Ou você pode ser a pessoa maior e ajudar, mesmo que eles tenham te machucado. O que você decidir, eu estou com você. As palavras dela me atingiram fundo. Aquilo já não era mais sobre meus pais ou o Marcos. Era sobre quem eu queria ser. Eu queria reagir à dor com vingança ou agir com dignidade, independentemente do comportamento dos outros? Tomei minha decisão. Diga a eles que chego em 1h30. Mas, vó, isso não significa que eu os perdoo. Significa que estou definindo meus próprios termos. Eu entendo perfeitamente, disse ela suavemente. Essa é a minha neta. Fiz o retorno e peguei a estrada para o interior. Não fiz isso para ganhar a aprovação da minha mãe ou provar algo ao meu pai. Fiz porque podia ajudar e porque a vingança só me diminuiria. Quando passei pelos portões de ferro da fazenda histórica, percebi que a avó não tinha exagerado. Os jardins eram pitorescos, mas o clima era de guerra. Pessoas corriam freneticamente, uma mistura de pânico e perfeição desmoronada. Entre as tendas brancas reinava a confusão. Funcionários discutiam, telefones tocavam, e no meio do tumulto estava minha mãe, parecendo menor e mais velha do que me lembrava, gesticulando nervosamente. Estacionei, respirei fundo e saí. O que quer que venha agora será nos meus termos. Fui para a tenda principal. Lá dentro, a cena era o pesadelo de qualquer cerimonialista. Camila estava sentada numa cadeira Luís XV, ainda de roupão, rímel borrado nas bochechas. A mãe dela digitava furiosamente no celular. Meu pai andava de um lado para o outro, gritando ao telefone. Marcos estava perdido no centro, ainda de jeans e camiseta, a horas da cerimônia. Minha mãe me viu primeiro. Ela parou no meio da frase, olhos arregalados. Aos poucos, o burburinho morreu quando todos notaram minha presença. Mariana, ela soltou. Você veio. Sim, respondi friamente. Ouvi dizer que há alguns problemas logísticos. O eufemismo provocou uma risada nervosa e curta do Marcos. Pode-se dizer que a lei de Murphy veio com força total. Nem tudo, retruquei seca. O raio ainda não caiu em ninguém. Olhei para o céu azul lá fora. Coloquei minha bolsa na mesa e olhei em volta. Preciso de um panorama claro agora. O que aconteceu e o que precisa ser resolvido. Uma pessoa fala, por favor, sem drama. Para surpresa de todos, a própria Camila se levantou, limpou o rosto e falou com voz firme. O buffet faliu e sumiu. As flores foram entregues num evento em Campinas. O fotógrafo cancelou. O quarteto de cordas está preso num acidente na rodovia dos Bandeirantes e a cerimonialista pediu demissão depois que minha mãe... Ela olhou para Marta Prado. Expressou sua insatisfação de forma meio barulhenta.
Assenti. Obrigada pela honestidade. Agora preciso da lista de quem vocês já tentaram chamar para não duplicarmos esforços. A assistente da cerimonialista, tremendo com um tablet na mão, aproximou-se. Tenho tudo aqui. Ligamos para todos os buffets e floristas de luxo da região. Ninguém está disponível. Deixe-me ver. Peguei o tablet. Eles só tinham ligado para os fornecedores óbvios e caros. Eu conhecia outros caminhos. Afastei-me, peguei meu celular e liguei para a Luísa, sócia da Tati, que tinha uma empresa de food trucks gourmet e catering de eventos alternativos super bombada em São Paulo. Luísa, é a Mari. Preciso de um favor gigante. Expliquei a situação. Sei que é em cima da hora, mas tem chance de alimentar 300 pessoas em Itu? Elegante, mas estilo finger food e ilhas gastronômicas. Depois de uma pausa, ela riu. Para qualquer outra pessoa, sem chance. Para você, vou ver o que consigo. Meu primo tem umas ilhas de gastronomia brasileira contemporânea. Talvez a gente consiga montar uma operação de guerra. Manda a localização. Um problema na menos. A seguir, liguei para Elaine, uma cliente que tinha um estúdio floral focado em plantas nativas e sustentáveis, ali perto, em Sorocaba. Elaine, lembra daquele projeto de marca do ano passado? Vou cobrar o favor agora. 20 minutos e uma dúzia de ligações depois, voltei para a tenda. Tenho soluções, mas não serão exatamente o que vocês sonharam. A essa altura, aceitamos qualquer coisa, disse Marcos, aliviado. Minha mãe e os Prado pareciam céticos. A comida será assumida por um coletivo de gastronomia gourmet de São Paulo. Eles vão montar ilhas com ingredientes locais, dadinhos de tapioca, ceviche, mini risotos. Não é um jantar empratado francês, mas é sofisticado, moderno e farto. Comida de rua? Perguntou Marta, horrorizada. Não, corrigi friamente. Alta gastronomia descontraída, a menos que prefiram que os convidados passem fome. Marta apertou os lábios, mas calou-se. As flores virão de um estúdio de Sorocaba, arranjos sazonais, tropicais, frescos, nada de peônias importadas, mas vai ficar lindo. E o fotógrafo? Perguntou Camila mais calma. Meu amigo Javier está vindo de São Paulo. Ele faz editoriais de moda para revistas, então as fotos terão um estilo mais artístico e moderno, menos posado. E a música? Perguntou meu pai. Foi a primeira vez que ele falou diretamente comigo. O quarteto não chega, mas consegui um trio de jazz e bossa nova da região. Eles podem tocar clássicos na cerimônia e algo mais animado no coquetel. Onde antes reinava o pânico, de repente havia movimento e esperança. A equipe começou a trabalhar com propósito. Camila saiu para se arrumar. Os Prados se retiraram. Marcos veio até mim. Mari, nem sei como agradecer. Não precisa agradecer, cortei. Mas precisamos conversar, de verdade, sem plateia. Ele assentiu e me levou pelo jardim até um banco de pedra sob um ipê amarelo, longe da confusão. Eu devia ter te defendido, começou ele, no jantar e todas as vezes antes. Sim, disse baixo. Devia. Ele suspirou. Me deixei cegar por tudo o que os Prado representam. Status, influência. Parecia que eu tinha finalmente ganhado um jogo que joguei a vida toda. Olhei para meu irmão e não vi mais o filho dourado, mas um homem lutando com suas inseguranças. Você nunca precisou provar nada, Marcos. Para eles, você sempre foi o suficiente, mas nunca para você mesmo. Você ama a Camila? Perguntei. Ele pareceu surpreso, depois pensativo. Sim, não pelo nome ou pela fazenda. Ela é mais esperta do que deixa transparecer e tem um senso de humor que ninguém vê. Quando estamos sozinhos, longe de tudo isso, ele apontou para a Elifesta. Ela é diferente. Então case com ela por esses motivos, disse eu. Não pelo que a família dela representa. Ele assentiu. Eu vou. E Mari, me desculpa. Sinceramente. Por ter te deixado sozinha contra eles todos esses anos. Aceitei com um aceno. Não apagava o passado, mas abria uma porta. Quando voltamos, a fazenda tinha se transformado. A equipe da Luísa tinha chegado, montando estações de comida charmosas, com madeira de demolição e luzinhas. Os arranjos tropicais da Elaine davam uma vida vibrante ao lugar, muito mais interessante que as rosas brancas originais.
Minha mãe veio até mim, pisando ovos. Mariana, não sei como você conseguiu isso. Tenho meus contatos, respondi. Só não são o tipo de contatos que você e o papai valorizam. Ela estremeceu, mas continuou. Nós estávamos errados. O que dissemos para você foi imperdoável. Sim, concordei. Foi. Não facilitei para ela. Passei as últimas semanas arrumando desculpas, estresse, preparativos, mas a verdade é que fui injusta com você a vida toda. Sempre te comparei com seu irmão em vez de te ver como você é. Foi a coisa mais honesta que ela já me disse. Deixei o silêncio pesar. Obrigada por ter vindo hoje, apesar de tudo, disse ela. Isso mostra caráter. Não estou aqui por vocês, esclareci. Estou aqui porque não quero ser a pessoa que devolve crueldade com crueldade. Ela assentiu, olhos marejados. Você é uma pessoa melhor do que a que eu criei. Eu sou exatamente a pessoa que eu me ensinei a ser, respondi suavemente. Nesse momento, Camila apareceu, pronta, transformada não só pelo vestido, mas por uma expressão de humildade. Mariana, posso falar com você? Eu te julguei mal, disse ela, direta. Seu estilo, sua profissão. Eu via isso como uma ameaça à imagem perfeita que eu queria criar. Não via a pessoa por trás. A maioria das pessoas só vê o que quer ver, respondi. Ainda assim, foi errado colocar o Marcos contra a parede. A parede. Ele precisa da irmã. Se você quiser, podemos te incluir na entrada dos padrinhos. Pensei por um segundo e sorri. Obrigada, mas não é necessário. Estou ajudando porque quero, não porque preciso aparecer. Ela pareceu surpresa, depois respeitosa. Eu entendo e admiro isso. A cerimônia foi linda. Os votos do Marcos, escritos à mão, falavam sobre crescimento e autenticidade. Palavras que eu senti que foram inspiradas pela nossa conversa. Mais tarde, meu pai veio até mim. Você salvou esse casamento, disse ele com a voz rouca, depois de como te tratamos. Sim, respondi simples. Ele pigarreou. Sua mãe e eu conversamos. Erramos muito com você. Seu trabalho, suas escolhas. Nunca entendemos. Vocês nunca tentaram entender, corrigi. É verdade, mas estou tentando agora. Você resolveu problemas hoje que nem sabíamos por onde começar, com habilidades que nunca levamos a sério. Talvez haja muito sobre você que não sabemos. Ah, confirmei. A questão é se vocês querem saber de verdade ou se estão apenas gratos porque eu tirei vocês do sufoco. Ele olhou para o chão, envergonhado. Mereci essa, mas eu gostaria de tentar fazer melhor, se você permitir. Vou pensar, disse. Mas isso exige mudança real, não arrependimento momentâneo. Entendo, respondeu ele. Quando a festa estava encaminhada e eu tinha certeza de que tudo correria bem, comecei a pegar minhas coisas. Minha missão estava cumprida. Procurei minha avó. Ela me abraçou forte. Estou tão orgulhosa, Mariana. Você mostrou grandeza hoje. Fiz por mim, vó. Eu sei, sorriu ela. É por isso que estou orgulhosa. Saí de fininho enquanto o trio de jazz tocava e os convidados elogiavam a comida, autêntica e chique. Ninguém notou minha saída. No carro, mandei mensagem para o Gabriel. Desculpe o atraso. Ainda topa falar sobre a exposição amanhã? A resposta veio rápido. Com certeza. Brunch na Vila Madalena, Onzai? Sorri, liguei o carro e deixei a fazenda para trás, rumo a um futuro onde eu definia as regras. Eu não fiquei para o bolo. Uma reconciliação real exigiria tempo, não apenas um dia de trégua. Na manhã seguinte, Gabriel já estava no café, caderno aberto. Sinto muito por ontem, disse eu. Turbulência familiar, não precisa se desculpar, disse ele. Mas estou curioso. Que tipo de emergência faz alguém como você perder uma reunião importante? Alguém como eu? Perguntei divertida. Focada, profissional, clara sobre limites. Ele tinha me lido bem. Contei a versão curta. A expressão dele foi de admiração. Impressionante. A maioria teria deixado tudo queimar. Pensei nisso, confessei. Mas isso me tornaria igual a eles. Ele assentiu. Transformação, resiliência. São temas que quero na sua exposição. Fechamos o conceito da exposição naquele brunch. Nos dias seguintes, esperei uma enxurrada de mensagens da família. Mas veio o silêncio. Apenas minha avó avisou que a festa tinha terminado bem. 3 dias depois, a campainha tocou. Era o Marcos, sozinho. Posso entrar? Perguntou. Deixei ele entrar. Ele olhou em volta do meu apartamento, o caos criativo. Nunca tinha vindo aqui. É muito
Você. Obrigada. Enquanto eu fazia café, ele parou diante de um quadro meu. Isso é incrível, Mari. Você é muito talentosa. Eu sabia que você era boa, mas isso é arte de museu. A sinceridade na voz dele me pegou desprevenida. Entreguei a xícara. Não devia estar em lua de mel? Adíamos, explicou ele. Precisávamos pensar. Sobre o quê? Sobre tudo. Mari, eu vim pedir desculpas direito, não na correria. Quero dizer que sinto muito por todos os anos que te deixei na mão. Percebi o quanto me beneficiei da sua ajuda sem nunca valorizar. De projetos de escola a me cobrir com o papai. Você sempre esteve lá por mim e eu nunca estive por você. Não, disse eu. Não esteve. Quero mudar isso, não com grandes gestos, mas com mudança real. Contato regular, apoiar sua carreira e enfrentar o papai e a mamãe quando estiverem errados. Ele respirou fundo. E talvez ser honesto com você, te mostrar o Marcos real, não o filho perfeito. O Marcos real? Ele sorriu fraco. O Marcos que é péssimo com finanças, mas finge amar para agradar o pai. O Marcos que preferia dar aulas de história do que trabalhar num banco. O Marcos que tem crises de ansiedade há anos, mas esconde porque os Almeida não mostram fraqueza. A honestidade dele mudou algo entre nós. Pela primeira vez, não vi o favorito dos meus pais, mas outra vítima das expectativas deles. A Camila sabe? Agora sabe. Tivemos uma conversa longa. E quer saber? Ela também estava interpretando um papel. Conversamos por horas. Quando ele saiu, não havia grandes promessas, apenas a certeza silenciosa de um recomeço. Uma semana depois, meus pais pediram uma reunião num café neutro. Mariana, começou minha mãe, devemos desculpas a você. Muitas? Sim, devem, concordei. O que dissemos antes do casamento foi inaceitável, disse meu pai. O dia do casamento nos mostrou como estávamos errados. Você resolveu problemas impossíveis. Isso nos forçou a repensar nossa definição de sucesso. Agradeço a compreensão, disse cautelosa, mas um dia de gerenciamento de crise não apaga anos de desvalorização. Sabemos, disse minha mãe. Queremos a chance de recomeçar. Queremos entender seu mundo, sua arte, sem julgar, e criar limites mais saudáveis. Tenho condições, disse eu. Terapia familiar, com um profissional de verdade, e que vocês reconheçam meu trabalho como algo valioso, não só quando é útil para vocês. E nada de jantares de domingo obrigatórios, até termos uma base de respeito. Eles aceitaram sem questionar. Começamos a terapia. As sessões eram difíceis, mas construtivas. Meus pais aprenderam a reconhecer seu comportamento controlador. 3 meses depois, minha exposição abriu. Gabriel tinha transformado o espaço numa galeria incrível. Na noite da vernissage, eu estava nervosa. Eles estão amando, sussurrou Gabriel. Aquele colecionador que era a série principal. Olhei para a entrada e parei. Minha família tinha vindo. Meus pais, Marcos, Camila, minha avó. Entraram tímidos, fora da zona de conforto. Mas estavam lá. Minha mãe se aproximou de um quadro chamado Reclamação. É extraordinário, Mariana, disse ela baixo. A profundidade é incrível. Pela primeira vez, sem um mas. Seu pai e eu decidimos que gostaríamos de começar a colecionar algumas das suas obras. Se não for estranho para você. Fiquei tocada. Seria legal. Meu pai se aproximou com uma humildade rara. Impressionante, filha. Muito além do que eu imaginava. Obrigada, pai. Mais tarde, olhei pela janela para as luzes de São Paulo. A rejeição da minha família me forçou a impor limites. A crise do casamento me mostrou do que eu era capaz. Gabriel parou ao meu lado. Noite de sucesso. 3 obras vendidas. Parece tão real, admiti. Meses atrás eu era a decepção da família. Agora sou uma artista séria. Você sempre foi, disse ele. A diferença é que agora os outros também vêm. Ele tinha razão. Meu valor nunca dependeu da aprovação deles. Estava sempre ali. A verdadeira mudança não foi como os outros me viam, mas como eu me via. Não mais como alguém lutando por migalhas de afeto, mas alguém que determina como quer ser tratada. Enquanto os convidados brindavam, percebi que o maior presente que minha família me deu, sem querer, foi o empurrão para eu finalmente acreditar no meu próprio valor. Você já teve que impor limites com familiares que não viam seu valor? Escreva nos comentários. Às vezes, o maior desafio é ensinar a família a nos amar do jeito certo. Se minha história te tocou,
Inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa ouvir que seu valor não depende de aprovação familiar. Obrigada por me acompanhar e não esqueça, a família que escolhemos pode ser tão importante quanto a que nascemos.